Vamos ao debate agora. A omissão de grandes marcas e empresas pode fortalecer discursos de racismo e discursos de ódio de uma maneira geral? Para essa rodada, vocês já veem aqui, eu tenho comigo o meu time. Peraí, Vinícius Poit, do lado de cá. Samantha Maier, do lado de cá. E também Alessandro Soares, que já é de casa praticamente. E hoje um convidado especial, é claro que eu vou começar por ele. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Um prazer te ter aqui. Vamos começar por você, então. Essa omissão acaba fortalecendo o racismo, José Vicente? Luciana, obrigado pela gentileza do convite. Transmito a você e todos os demais colegas já nomeados, né, um abraço muito afetuoso de toda a nossa comunidade da Universidade Zumbi dos Palmares. Sim, não tem ausente nessa ocorrência e nesse acontecimento. Como se diz, se nós quisermos ser antirracistas, nós precisamos, mais do que tudo, ser atuantes, nós precisamos ser objetivos, nós precisamos fazer as intervenções que esse tema exige. E um agente importante, não só para ajudar a modificar, mas para ajudar a fazer uma contenção nessa questão, são justamente aqueles que patrocinam o esporte. Não é? Essas empresas, elas têm, a priori, um conjunto de valores que ela advoga, e se esses valores são importantes para elas, precisam ser importantes também, né, para aqueles ao que ela patrocina, que ela estimula. Então, eu acho que se a empresa exigir que os valores que são importantes para ela sejam importantes para aqueles que ela financiam, nós teríamos também bastante capacidade de dar um passo adiante e superar, né, esse embate terrível que produz dor e sofrimento, sobretudo para os negros. Muito bem, vou passar para o Poit aí do ladinho. Então, Poit, essas empresas deveriam se mostrar, parar de se omitir? Lu, boa tarde, Samantha, boa tarde, Alessandro, boa tarde, meu amigo agora, Zé Vicente. A gente estava trocando figurinha aqui, Zé Vicente que é de Marília, minha família ali do lado de Oswaldo Cruz, então trocamos histórias ali da região. Lu, acho que qualquer empresa, indivíduo, organização que não se manifesta diante de uma ocasião como essa, acaba sendo julgada como conivente, né? É aquele, como o professor falou agora aqui, Zé Vicente, é uma situação que não tem como você não se manifestar, não tem esquerda, direita, não tem lado, só tem um lado só, contra e repudiar as ações da Liga. A favor do Vini Júnior, contra o racismo. Agora, especificamente sobre a instituição em questão, Lu, eu fui atrás, pesquisei, Santander manifestou repudiando o racismo, alguns queriam uma manifestação específica sobre o Vini Júnior. Pelo que eu pesquisei, o contrato, inclusive, já está encerrado de patrocínio, justamente por causa de outros episódios de racismo na La Liga. Então, ele foi encerrado anteriormente, não por causa desse caso. Faltam 2 rodadas para acabar. O Sindicato dos Bancários mostrou repúdio, o Santander se comunicou com eles e o próprio Sindicato dos Bancários já publicou na página, parabenizando a atitude da instituição Santander. E aí eu não sei, Lu, até para julgar de fora sem ter acesso aos dados, normalmente esses patrocínios vai dinheiro na frente. Eu não sei o que teria para fazer a 2 rodadas de acabar o campeonato, de fazer algo a mais contra a La Liga por parte desta empresa. Mas o que a gente espera é que qualquer empresa, instituição ou indivíduo repudie mais esse caso, infelizmente, que parece que não acaba. Ô, Alessandro, estrangular economicamente instituições, clubes de futebol, isso vale também para os clubes, ações, organizações que ferem os direitos humanos, é uma boa saída? Porque sempre tem aquele ditado, né? O órgão que mais dói no corpo humano é o bolso, né? Exatamente, Lu. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Samantha, Zé Vicente, Poit. Nesse caso, acho que tem alguns aspectos que a gente pode levantar aqui. Em primeiro lugar, a própria manifestação do Vini Júnior, né, ele diz o seguinte, né, coloquei aqui, não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. Quando ele falou isso, eu fiquei pensando, será que ele está falando que não foi a primeira vez dele ou não foi a primeira vez que no Campeonato Espanhol isso aconteceu? Ou seja, se a gente olhar historicamente, e depois eu fui pegar alguns vídeos antigos, a gente vai ver que esse tipo de manifestação é recorrente no Campeonato Espanhol. Veja, eu não estou dizendo que os espanhóis são racistas, são xenófobos, nem nada do gênero. Eu só estou dizendo que é um acontecimento recorrente que pode ser notado historicamente. O que acontecia no passado? Silêncio.
Ou seja, o que é o silêncio em última instância? O silêncio é a manutenção do status quo, é a manutenção daquilo que está acontecendo. O que o Vinícius Júnior está fazendo é simplesmente levantar a voz, né, levantar a cabeça e ir para cima dessa situação. Ou seja, talvez lá atrás, se fizesse um silêncio, a Liga pudesse passar, os patrocinadores, todo mundo pudesse passar pano em cima dessa situação, nesse exato momento parece que já não é mais possível. Ou seja, nós temos hoje um âmbito de discussão no mundo inteiro onde essa situação ela é inadmissível. E aí a gente pode, né, pegando a sua pergunta, Lu, se questionar sobre a questão o que fazer. Claro, tem a situação específica do Santander, mas eu acho que agora isso deve servir de linha para todo o patrocínio que vier na Liga, para o Campeonato Espanhol a partir de agora, que não dá para ficar só na palavra, dizendo, olha, tem que ser antirracista, as pessoas estão cansadas de palavras, precisa de algum tipo de atitude. Eu não estou dizendo aqui que é preciso cortar simplesmente de pronto tudo ou penalizar, mas ações devem ser tomadas. Essas ações são tomadas no âmbito empresarial, pelas instituições políticas e jurídicas. No caso aqui do Vini Júnior, comportamento inclusive do governo brasileiro com relação a isso. Eu acho que é esse campo de atuação maior que possibilita que a gente possa sair desse silêncio, que no fundo é a manutenção desse racismo, dessa xenofobia dentro dos estádios, para superar isso e ir para um outro patamar de discussão com relação ao caso. E só para esclarecer aqui ao nosso telespectador, ou como diriam outras pessoas do movimento negro, para empretecer aqui para o telespectador, o Vinícius Júnior, ele sofreu racismo 10 vezes já no Campeonato Espanhol, segundo o levantamento da BBC Brasil, e 6 vezes foram especificamente nesse ano de 2023. Samantha, jogando para você. Bom, boa tarde, Zé Vicente, Lu, Alessandro, Poit. Eu entendo que, nesse caso do Vini, muitos sistemas falharam, né? O Estado espanhol falhou porque teria que ter entrado com uma ação. Já é possível identificar quem foi o autor dessas manifestações de cunho racista. Então, o Ministério Público espanhol faltou, foi omisso, a Liga está sendo omissa. E agora, eu acho que uma das formas mais eficazes de combate ao racismo é justamente isso. A própria sociedade cobrar daqueles que patrocinam esses eventos uma conduta antirracista. Ou seja, eu não quero ver a minha marca associada a uma liga de futebol que é omissa no combate ao racismo. Ou seja, a sociedade começa a cobrar isso. Eu não vou adquirir produtos de uma empresa que patrocina um jogo de futebol que é conivente com o racismo. E tem um paralelo interessante no que o Alessandro falou da posição do campeonato espanhol, né? Parece que aconteceu, infelizmente, a mesma coisa no campeonato francês, entre 2 times, e os times fizeram o quê? Eles pararam o jogo, se retiraram ao vestiário, pediram para falar no alto-falante que se a torcida continuasse com aquelas manifestações racistas, o jogo não ia continuar. Então, acho que cada um pode fazer a sua parte. Os jogadores não devem continuar no jogo se você tiver essas manifestações racistas. O clube tem que cobrar isso dos seus torcedores, tem que punir a torcida. Os patrocinadores têm que ir em cima. Porque se a gente não tiver uma educação e uma solidariedade nesse combate ao racismo, infelizmente, a gente vai ver essas coisas se repetirem e isso é inadmissível. Inclusive tem uma frase que não é de um africano, né, de um jogador africano, mas eu vi aqui que é do Ozil, que é um jogador que joga na Alemanha, e ele diz o seguinte: quando ganhamos, eu sou alemão, quando perdemos, eu sou árabe. Me lembrei muito agora dessa frase dele enquanto você falava, para dizer como é que funcionam as coisas na Europa nesse momento, e não só no campeonato espanhol, mas na Liga, no campeonato europeu.